Olá, eu sou o Dr. Luiz Augusto Conrado, mestre e doutor em Engenharia Biomédica. Nos últimos anos eu venho estudando muito a biofísica, tratamentos através da luz. E me especializei nesse assunto, ou seja, na terapia de biomateriais, com biomateriais e laser e LEDs. Nesses slides nós vamos mostrar um gráfico. O gráfico de absorção de água da pele. Como que essa luz vai interagir com o nosso organismo. Aqui eu tenho uma linha de absorção de água da pele. Aí é esse gráfico preto aqui. E aqui eu tenho o fator de pigmentos, ou seja, melanina e hemoglobina. Nessa região aqui, eu mostro um gráfico da pele, um esquema da pele, e o poder de penetração dessas diversas luzes aqui. Então, nessa porção aqui, eu posso falar também do laser de Exman, de Fluor, o laser de uma série deles, que ele está na curva mais alta de absorção de água, mas na região do UV. Então, é uma luz utilizada muito na oftalmologia. Tá? Nesse outro ponto aqui, eu tenho o laser de Erbium, que ele é utilizado para cortar osso. Então, ele está no pico máximo de absorção da água. Da mesma forma, eu tenho o CO2, que é utilizado para fazer uma depilação, para fazer um tratamento de superfície da pele, né? Para eliminar rugas, por exemplo. O Homeo-Yag e o Neodymium-Yag também é usado muito para fazer cirurgias. O Neodymium-Yag, ele serve para cortar uma chapa de aço. E a ideia era, quando eu comecei a trabalhar com laser, eu perguntei para o meu professor, falei assim, eu queria um aparelho que pudesse cortar o dente, que pudesse ter um efeito de eu fazer uma cavidade sem usar um motorzinho de alta rotação. E ele me falou, esse aparelho, esse laser aqui, ele trabalha em nanosegundos. Ele corta uma chapa de aço, por que não vai cortar um dente? E quando nós compramos esse equipamento e fomos fazer esse trabalho, né, a gente viu que ele rachava o dente, mas não era capaz de fazer uma cavidade. Depois, com os estudos, nós descobrimos que o laser ideal seria o laser de Erbium-Yag, porque ele tem um efeito sobre a água, está no pico máximo de absorção da água. E o que acontece? Na hora que você incide sobre o esmalte do dente, ele é capaz de fazer um efeito caldeira. Ele esquenta tanta água que você quebra a superfície e você faz a concavidade. Né? E assim por diante, o laser de CO2, ele vai parar na superfície da pele porque ele tem água. Então ele não vai passar dali. Então você consegue trabalhar em superfícies bem finas. Agora, quando eu trabalho com a baixa potência, eu vejo aqui, se eu trabalhar com a luz UV, ela está na descendência da água, né? A água está sendo absorvida, então praticamente ela não penetra da pele. Então essa luz UV, ela é muito usada para fazer diagnósticos, né? Então vai analisar a pele para ver manchas na pele, essa coisa toda. Quando eu entro para a luz azul, eu estou na descendência da água, mas eu estou pegando o pico da melanina e da hemoglobina. Então, praticamente, ela não penetra na pele, ela fica também só na superfície. Quando eu entro aqui para a luz vermelha, ela está na descendência da água e está na descendência total do pigmento. Então, a gente chama que essa luz ela está na janela biológica. Então, a luz vermelha e infravermelho, ela está no pico mais baixo da água e no pico mais baixo da hemoglobina e da melanina. Então, ela é que mais penetra nos tecidos. Se eu, por exemplo, pegar uma luz, pegar um LED, por exemplo, de 5 watts de energia no azul, e o mesmo LED de 5 watts na cor vermelha, tá? Se eu colocar ele na superfície da minha pele no azul, não fica 10 segundos, porque está queimando. Se eu jogar a mesma luz vermelha, eu consigo ficar horas ali, porque ela não tem afinidade por pigmentos. Então, essa luz não está sendo absorvida pela melanina e a hemoglobina. Então, dessa forma, a gente consegue ver uma boa penetração. Então, para aproveitar
isso que nós estamos falando, para dar um exemplo das propriedades físicas da luz, nós temos aqui, por exemplo, se a pessoa tem uma lesão de fundo de olho, tá? Uma lesão de fundo de olho. Então eu vou jogar um laser no vermelho, ou no verde, ou no azul. Então ela vai penetrar pela córnea, porque ela não tem afinidade por água, ela vai ter afinidade por pigmentos. Ela entra aqui na córnea, ela vai passar pela pupila, passa pelo cristalino, passa pelo líquido e vai lá no fundo do olho fazer uma cirurgia. Porque o fundo de olho é preto. Ele tem aquela pigmentação da esclero que vai segurar a luz e eu consigo fazer uma cirurgia no fundo do olho sem fazer nenhum corte, aproveitando a propriedade da luz. Por outro lado, se eu tenho um olho que a córnea ela é bastante côncava, o ponto focal não chega até a retina. Ele não chega até a retina, porque ela é muito côncava. Então eu vou usar o laser de Excimer, que é um laser frio, que tem alta afinidade por água, e a minha córnea tem muita água. Então eu vou cortar fatia por fatia, até que o ponto focal possa chegar na retina. E aí eu consigo melhorar a acuidade visual numa miopia, sem ter que usar uma lente. Então, aproveitando essas propriedades de afinidade por água e por pigmentos, a gente, sabendo aproveitar bem essa técnica, nós vamos, então, poder utilizar, principalmente na oftalmologia, ou mesmo na estética, né? Aproveitando essas propriedades da luz com afinidade por água ou por pigmentos. Esse processo da aplicação do laser térmico, então nós vamos poder fazer uma depilação, nós vamos poder fazer uma diminuição de rugas, nós vamos poder cortar um dente, poder cortar um osso, nós podemos trabalhar na oftalmologia para melhorar o ponto focal ou fazer uma cirurgia no fundo do olho sem precisar cortar. Então aproveitando as propriedades da luz. Agora, quando eu utilizo uma luz de baixa potência, então eu vou trabalhar mitocôndrias, eu vou trabalhar fotorreceptores da célula, que normalmente isso já ocorre, nós temos ali dentro, mas precisa ser estimulada. Então nós vamos estimular as porfirinas, nós vamos estimular a membrana, nós vamos trabalhar a mitocôndria, nós vamos trabalhar as flavoproteínas. Então são marcadores que nós temos dentro da célula. E elas vão gerar, então, uma energia. Só que dentro da célula, nós vamos trabalhar principalmente mitocôndria a aumentar o metabolismo. Mas também a luz, ela pode trabalhar externamente a célula, trabalhar na membrana e trabalhar no meio extracelular. Todos nós sabemos que a célula, ela não está sozinha. Ela está no meio, e esse meio é irrigado pelo meio extracelular, e esse meio extracelular, ele vai ter o nutriente da célula. Mas, queira a gente ou não, nós geramos toxinas a cada reação química. E essa toxina sai da célula e é excretado para o meio extracelular. Só que muitas vezes nós não excretamos corretamente. Então nós temos essa toxina. E quem tem toxina vai ter um envelhecimento precoce, vai ter um pH ácido, vai ter inflamação, essa coisa toda. E a luz vai nos ajudar a fazer isso. Então esses fotorreceptores que existe na célula, eles vão assimilar essa luz, vão vibrar, e nós temos então a formação de enzimas, de hormônios, melhora da circulação, melhora da oxigenação, de uma forma bastante normal. Ou seja, a gente tem uma série de hormônios e enzimas que estão no nosso corpo, mas eles precisam ser estimulados. Então, à medida que a gente joga a luz, a gente quebra a dormência dessas células e elas vão liberar esses ativos. Nós temos o anti-inflamatório endógeno, nós temos fatores de crescimento dentro do corpo. E com isso, eu estimulando, quebrando a dormência dessas células, eu vou ter a minha automedicação. Ou seja, o organismo vai trabalhar em benefício dele mesmo.